pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, está aqui no nosso encerramento da Semana do Profissional de TI na FOR. Então, nós aí na semana passada tivemos duas palestras aí, na verdade, uma palestra do Fulvio, né, e um papo bem legal aí das meninas, né, sobre mulheres na tecnologia. Então, encerrando esse evento nosso interno. A gente vai falar hoje sobre um tema muito legal também, um tema que também tem a ver com tecnologia, mas falando muito sobre a capacitação na área da tecnologia. E para esse bate-papo, tenho dois convidados aqui muito legais, muito especiais, e agradecendo os dois aí pelo convite aceito, né? Então aqui eu vou apresentar a nossa primeira convidada especialíssima, a Gisele, tá? A Gi. A Gi, ela é do time de BPs da FOR, tá? Ela é formada em gestão de RH, ela tem 8 anos de experiência na área, e aí tem como principal objetivo transformar a jornada dos e das FOR Talents, né, dentro da organização, e para tornar, né, a jornada numa experiência incrível dessas pessoas. Então, Gi, as minhas boas-vindas, bem-vinda e Obrigada. obrigado pelo convite. Vou te destacar aqui, ó. No destaque agora. Agora, nosso segundo convidado também, especialíssimo, esse daí todo mundo deve conhecer, né? E é um cara aí que é um dos responsáveis, né, pelo programa de capacitação ForCamp, está à frente das ações sociais de conexão da FOR com o Educa 360, né, que tem alcançado aí centenas de vidas transformadas e impactadas pelas ações sociais e treinamentos, né? Eu estou falando do Fabinho, Fábio Carmo. Obrigado, Fabinho, seja bem-vindo. Vou te colocar aqui também no destaque. Cadê você? Tá aqui. Acho mais cabeludo, isso. Achei, tá Acho. aqui, ó. E eu vou me colocar no destaque também, para mediar aqui. E eu vou estar fazendo a mediação desse bate-papo, tá? Sobre capacitação na área de tecnologia. Então, novamente, obrigado a todos que estão participando, obrigado ao Fabinho e à Gi pelo convite aceito e para a gente fazer essa roda de conversa bem legal. Então, Fabinho, faz uma introdução para a gente, por favor, aí desse tema muito, muito importante aí, cada vez mais, né, no nosso dia a dia. Bacana. Quando a gente fala de capacitação, nós não podemos esquecer uma avalanche que temos, acho que desde 2020, se você pesquisar no Google, uma das maiores buscas é sobre o ESG. Só que para que a Forcis não caia no modismo do ESG, nós precisamos ter isso pautado com os 17 Objetivos de Sustentabilidade e Desenvolvimento da ONU, ou seja, as ODS da ONU. Isso traz para a Forcis um posicionamento de quão forte ela está posicionada para as ações em ESG, ou seja, nós vamos falar muito do S aqui hoje, do social, do impacto e transformação social e das ODS. São pautas que hoje qualquer um tem que participar. Tanto faz se o ator é público, privado, empresa ou não, o nosso mundo depende dessa pauta. Como? Se a gente fala de a questão ambiental, está dentro dessa pauta. Se a gente fala do social, também. No G de governança, nós temos muito a fazer, mas tudo isso tem que estar dentro dos objetivos da ONU, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Legal. E só fazendo aí um reforço para o pessoal, tá? Para quem está participando, vocês fiquem à vontade, tá? Para deixar as perguntas no chat, tá? Ou se vocês preferirem também, levanta, né, a mão aqui no Teams e a gente direciona a pergunta, tá bom? Mas para o final nós teremos também aí uma rodadinha de perguntas, tá? E começando então, desculpa, começando então esse bate-papo, a gente vai salientar muito aqui, né, as ações, né, da FOR, né, tanto dentro, né, como fora da empresa, e como que a Forcis acompanha a evolução, né, dos seus colaboradores. Então, por isso que nós temos aqui o Fabinho e a Gi. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, que é direcionada ao Fabinho. Quais são essas ações de capacitação, né, que a FOR
tem investido nesse momento, né, dentro da empresa, e como é que o mercado tem visto esse movimento, Fabinho? A gente está vivendo um momento, principalmente pós-pandemia, que tem um paradoxo, né? Uma fila de desempregados absurda, mas do outro lado, um mercado de tecnologia, além de outros, com uma alta demanda de mão de obra capacitada. E é aí que a Forsys vem se posicionando e trazendo eco para o mercado, não só voltado aos concorrentes ou a clientes, mas também encontrando eco na própria Forsys. Hoje, através do ForCamp, são centenas de novos capacitados que alcançam o seu emprego na Forsys, e não só externo, porque alguns já são prata da casa, eles recebem a mesma capacitação e é uma chance de realizar o sonho de ser um desenvolvedor, por exemplo, ou de aprimorar. A gente sempre fala no ForCamp de subir a régua. Então, essa possibilidade, ela encontra sinergia nas duas pontas, né? De quem precisa desse emprego e de quem precisa dessa mão de obra. Legal. E quando a gente fala, então, de capacitação, né, a gente fala muito de capacitar as pessoas, né, dentro da empresa. Existe alguma ação voltada para o desenvolvimento de soft skills? Sim, no ForCamp nós chamamos de jornada cada etapa, tá? Então, por exemplo, jornada Java ou jornada mobile, mas a primeira de todos, independente da stack que ele vai atuar, é a jornada base. Jornada base começa com uma semana numa imersão com uma neurocientista, tratando muito questão de habilidades socioemocionais. Volto a dizer, principalmente depois do advento da pandemia, essa é uma questão que não pode ser ignorada. Dentro do ForCamp nós temos histórias absurdas de pessoas com a saúde mental, principalmente quando ela passa por um treinamento que é tão rápido, o ForCamp é no formato bootcamp, são 90 dias só, isso traz uma pressão, né? Então, já começa esse tratamento com o cuidado com essa neurocientista. Depois disso, nós vamos para o pensamento ágil. E quando a gente fala de pensamento ágil, é principalmente com o ser no centro da questão e tratando de empatia. A gente sempre fala para eles o seguinte, que desenvolver você pode, ou programar você pode aprender até no YouTube. Aqui é sobre você. Como é que você vai ser um desenvolvedor diferente? Como é que você vai ter empatia com o seu colega? Como é que você vai ter empatia com o cliente? E por isso que depois que ele sai do mindset ágil, ele passa pela experiência do usuário. Pô, Fábio, mas o cara vai ser um back-end e vai passar por experiência do usuário? Sim. Ele vai trabalhar persona, mapa de empatia, ver a experiência que ele está proporcionando no final da cadeia de desenvolvimento. Com isso, sempre pautando o ser no centro da questão. E isso é algo que tem trazido um diferencial para o profissional. Não só a questão dele ter habilidade técnica, mas primeiro dele pensar nesse ser no centro da questão, seja ele quem for. É importantíssimo, né? Começar de dentro para fora mesmo, né? Desenvolver pessoas para aí a pessoa começar a se desenvolver mesmo as suas habilidades, suas soft skills. E Exatamente. agora, colocando a Gi na roda de conversa, falando em habilidades, né? Como é que a FOR, no papel das BPs, né, das Business Partners, tem realizado acompanhamento dos seus talentos, né? Conta pra gente um pouco de como é que essa jornada que vocês estão, né, o que vocês pretendem, né, oferecer aos colaboradores com essa experiência, né, de acompanhamento. Posso Talvez tem. compartilhar a tela enquanto isso? Por favor, Fabinho, até para falar um pouco sobre aqueles pontos, né, de Você ou a Gi me devem um café depois desse compartilhamento de tela improvisado, tá? café, um bolo. Gente, está aparecendo para vocês, hein? Ainda não. Agora sim. Ah, Sim. Agora sim. Ok. Sim, agora está. Esses são os 17 objetivos que eu cheguei a citar da ONU.
Ou seja, 1, a erradicação da pobreza, 2, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Quando você clica, por exemplo, num que a Forcis atua muito forte, que é o 8, você tem os objetivos e como eles estão descritos aqui. Então, trabalho decente, crescimento econômico, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Eu vou compartilhar esse link para vocês depois no chat, para quem quiser aprender mais, estudar mais e entender onde cada um pode atuar. Mas eu vejo que para as empresas esse é o principal ponto, porque nós atingimos a questão social, atingimos a questão de diversidade, de um ambiente saudável, e é isso que a gente busca desde a primeira capacitação até os mais experientes viver algo como um desses objetivos. Tiraram meu compartilhamento. Legal, aí depois dá para ver no detalhe, né, que quais são, né, cada objetivo. E a gente pode, inclusive, Fabinho, aproveitando, né, o tema, né, e enquanto também a Gia ela não consegue se reconectar, conta pra gente, olhando, né, para fora da empresa, você já falou, né, das ações, né, de capacitação internas dentro da Forcis, e fala pra gente, olhando para fora, né, que tipo de ações, né, de capacitação de pessoas e em condições de vulnerabilidade, seja social, sejam pessoas com deficiência, diversidade de gênero, através da conexão com o Educ 360. Conta pra gente um pouco dessas ações e como funciona também essa parceria. Tem bastante tempo, né? Porque quando eu começo a falar disso, é umas 2 horas aqui. Até a Gi voltar dá tempo. Eu vou fazer uma analogia ao futebol, tá? Para ficar o fácil entendimento, talvez. Quando alguém, um jovem, uma pessoa quer aprender sobre futebol, elas procuram aquelas escolinhas de bairro. Ou seja, tem a escolinha do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, para quem é de São Paulo, e tantas outras pelo país. Ali tem o olheiro, o professor. Esse professor indica os melhores, aquele diamante bruto que precisa ser lapidado, por uma categoria de base de um clube. Lá ele vai receber todo o treinamento, toda a capacitação, ele vai ser lapidado para depois brilhar no grande clube, na minha opinião, o Corinthians, melhor de todos, claro. Não precisam concordar e nem me xingar no chat. Mas como é que isso funciona para a gente? O Educ 360, ele atua como essa escolinha de bairro. Então, nós vamos nas comunidades, ocupações, favelas, onde você achar mais impossível o alcance, você pode me procurar que vai ter uma foto minha lá e do time do Educ. Então, nós seguimos nessas comunidades para encontrar esses diamantes brutos. Depois disso, ele vem para o For Camp, que é a nossa categoria de base, para depois brilhar no time principal, que é a Forcis. Então, nós fazemos esse caminho para entender. Tem muito diamante bruto em tudo quanto é lugar, gente. Nós encontramos desde o Luiz Henrique, que talvez vocês já tenham visto em matérias falando sobre ele, um menino de 14 anos na época, com uma inteligência muito acima do normal. E entendam, quando eu falo diamante bruto, quando eu falo inteligência, eu não estou dizendo que ele é um gênio, mas até falando de soft skill,
o empenho dele é acima do normal. Enquanto nós chegávamos numa ocupação que ficava um quarteirão da Cracolândia, e alguns estavam brincando, outros jogando bola, fazendo alguma diversão, ele passava o dia inteiro estudando no YouTube. Então, isso chamou muita atenção, ao ponto dele entregar o game que nós passamos para ele com pelo menos 9 fases a mais do que todos os outros alunos. E é isso que a gente chama de um diamante bruto. Muito em breve ele está na Forces, ele já é colega de vocês. Hoje, para quem gosta de COBOL, ele está mandando muito bem em COBOL. Vem para essa área, foi o que ele mais gostou. Mas isso é só um exemplo, tem vários. No próprio Forcamp, nós encontramos profissionais que estavam travados ali e não conseguiam aprender. O que que a gente ensina para eles na jornada base? Calma, você vai conseguir aprender. Nós temos conteúdo, nós temos instrutores, nós temos equipes esperando para vocês para o trabalho. Nós só não temos o seu empenho. Se você vier com isso, com certeza você vai brilhar como um diamante lapidado na Forcis. E o que isso proporciona além de vulnerabilidade social? Hoje nós temos uma ação chamada Código de Base, que é, vamos dizer assim, uma etapa antes de vir para o Fortcamp. Lá nós temos jovens que podem atuar como jovem aprendiz, nós temos mulheres na tecnologia, e é um trabalho incrível. Eu acho que o mundo tem que ser dominado pelas mulheres de forma urgente, tá, mulherada? Que aí a gente vai conseguir evoluir muita coisa. Eu Concordo vejo isso, plenamente. eu vejo isso nos treinamentos. Nós temos o 40 a mais. O 40 a mais, para pessoas acima de 40 anos, nós temos encontrado profissionais da saúde que, devido à pandemia, vieram para uma nova área, professores procurando um novo formato de trabalho, mesmo porque nós vimos a dor das escolas e dos professores que não sabiam fazer aula remota. Não sabiam, a gente chegou a dar apoio para as escolas ensinando como é que usava o Google Meet. Então, eles estão partindo para ter esse conhecimento tecnológico. E 40 a mais, a gente tem encontrado também empreendedores que quebraram durante a pandemia. A quantidade é assustadora. E, gente, resiliência para quem é da saúde, professor ou empreendedor, é coisa que não falta. Então, a gente é surpreendido todo dia com o resultado desse treinamento para eles. Os lapidados, os que se destacarem, eles participaram do Forcamp, uma versão menor, porque já receberam boa parte da capacitação, a gente chama de banho de loja, tá? Eles vão receber um banho de loja Forcis para estar enquadrado no dia a dia da Forcis. Então, além de tudo isso, a gente está promovendo a diversidade de gênero, a gente está proporcionando alcance para pessoas que estavam excluídas do mercado. E eu não sei o quão isso é conhecido pela Forcis, mas na área de pelos colaboradores da Forcis, mas na área para PCD, a Forcis atua com um lab de tecnologia dentro de uma unidade da APAE. E aí com Da parte de histórias Cotia, da né? Pai de Cotia. E com histórias incríveis, desde alunos autistas que conseguiram entregar 2 games e catalogaram produtos de um grande supermercado em planilhas de Excel. A síndrome de Down que conseguiram melhorar o desempenho no estudo na própria Pai. Cadeirantes que têm tido a chance de aprender voltado à tecnologia, e muito em breve a gente vai estar atuando com deficientes visuais. Então, o para fora que a Forcis tem atuado em conexão com o Educ, eu sempre digo o seguinte, gente: o impacto social ele começa pela conexão. O fato da gente estar contando isso para vocês aqui, eu tenho certeza que uma vida está sendo alcançada em algum momento. Porque vocês vão falar em algum momento, gente, passa pelo Educ. Lá você vai chegar no Forcamp da Forces e você vai poder brilhar como um diamante lapidado. E aí, até na pergunta o que isso tem ecoado,
é um legado incalculável, né? Porque não é só um novo profissional, é um cidadão diferente, é um pai e mãe diferente, é uma família diferente, porque passa a ter acesso a algo que seria muito difícil. Outro dia me perguntaram, por que que nós escolhemos só a área de educação e capacitação e treinamentos, e não saúde e segurança. Eu respondi, ó, acho que tem um equívoco na sua pergunta. Porque quando alguém recebe uma capacitação e ele recebe uma chance, ele tem acesso a uma saúde melhor. E eu posso estar trocando a arma da mão de um jovem ou de alguém mal intencionado por um notebook, por um livro, por um caderno. Então, nós também atuamos com a segurança. É por isso que o legado é incalculável. Com certeza, o trabalho é incrível e para quem quer conhecer, né, o trabalho, esse trabalho de impacto social da Ford em parceria com o Edu 360, tem algum lugar, Fabinho, que as pessoas possam conhecer? Sim, para aqueles que querem conhecer presencialmente, nós temos 5 pontos em São Paulo. Um deles na Ocupação Mauá, que é a um quarteirão da Cracolândia. Tem o Projeto Elias, que para quem conhece de futebol é o Elias Trindade, que jogou em 2 seleções, no Corinthians e na seleção brasileira. Esse é o momento do riso de quem não concorda. É, e Revelado pelo Palmeiras. revelado pelo Palmeiras. E lá é um trabalho fantástico também, já tem jovens e até 40 a mais sendo indicados para lapidação para Forcis, e a Pai de Cotia, né? Os outros dois que nós temos ficam em Osasco, no Instituto Carisma, e um em Jandira. A Pai de Cotia, por favor, preparem o lenço, vai precisar, entendeu? E aí nós podemos marcar. Fora isso, nas plataformas, né? Nós temos a plataforma do Educ 360, assim como a do ForCamp, que vocês podem visitar toda a jornada que nós fazemos. E eu deixo aqui um desafio para todos. Volta e meia nós chamamos o time Forcis para participar como convidados, trazendo a sua visão, a visão Forcis, a visão de mercado, a sua visão de vida no mundo corporativo para esses jovens, porque o que nós mais precisamos prover para eles não é nem tanto o conteúdo para capacitação, mas é a vivência. Tem uma história de um jovem que foi indicado por uma empresa logo no começo do Educ. Ele chegou na Faria Lima só para levar os documentos e ver que dia que ele ia começar. Ele olhou para o prédio e falou assim: Eu não mereço estar aqui. E ele foi embora. Ou seja, até a crença de merecimento a gente tem que trabalhar com eles, porque ele olhou a roupa dele, olhou aquele ambiente extremamente luxuoso e não teve coragem de entrar para o emprego. Então, quando vocês participam de um contato com eles, de um contato no ForCamp vocês estão trabalhando a ansiedade deles, de meu, como é que vai ser o meu colega, como é que vai ser o trabalho. Então, quando vocês participam do ForCamp, vocês estão ajudando nesse ponto. Quando participam do social, vocês estão trazendo a visão para ele que ele pode sim. Essa pessoa pode sim habitar num lugar como nós habitamos. Com certeza. E a Gi voltou? Você tá aí, Gi? Voltei. Aparece, Gi. Desculpa, Cadê, eu tô cadê aqui, você? ó. Tá me vendo ou não? Não. Estão me Ah, ouvindo? agora? Agora sim, Gi. Tive um Bem-vinda de pequeno volta. imprevisto aqui com a energia, caiu, aí caiu a internet até voltar tudo. Bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Só não tô conseguindo te colocar em destaque aqui, ó. Não, Eu acho que a câmera dela tá fechada. não, aqui pra mim tá parecendo que eu tô em destaque. Eu vou fechar a câmera e abrir de novo, ver se eu Tá, apareço. Não? vou colocar de novo aqui, ó. Eu tô vendo Eu ela, tô só vendo. não a Per- vejo em destaque, mas a câmera dela tá aberta. Perfeito, então. Então, Gi, bem-vinda de volta, tá? O Fabinho contou aqui pra gente também, muito também das ações, não só internas, como externas, né, da Ford. E voltando um pouquinho ao assunto, falando muito sobre soft skills, né, sobre habilidades, né, conta pra gente um pouco, né, qual que é o papel, né,
das BPs, né, das Business Partner, e realizando, né, o acompanhamento, né, dos talentos da Forsys, né? Conta para a gente um pouco dessa jornada que vocês tentam implantar aí, né, no dia a dia das pessoas. Sim, claro. Então, o acompanhamento das BPs, ele é realizado ali realmente desde o início, né, do primeiro dia do primeiro contato do profissional, e em toda a jornada dele da Forsys, a gente faz esse acompanhamento muito de perto. Então, nós ficamos ali como um ponto focal realmente de apoio e um canal aberto de escuta também e orientações para esses profissionais e também para os gestores, né? Sempre com o objetivo ali também de reforçar a cultura da empresa, né? Reforçar a Forsys e também proporcionar aquela experiência unânime, né? E excelente para esses profissionais. Então, até o Fabinho comentou, né? O pessoal que vem do Forcamp, quando eles entram para as equipes, eles precisam também desse nosso acompanhamento, né? Precisa dar continuidade. Então, a partir do momento que eles assumem a posição nos projetos, a gente está ali também dando apoio, né? E sempre reforçando também em todos os sentidos na necessidade desses profissionais. Então, esse é o principal papel hoje das BPs aqui dentro da FOR. Legal. É um papel, né, relativamente novo, né? Então, nem todos, né, sabem, né, de como funciona, né, de qual que é o papel, enfim, por isso que é muito importante a gente falar um pouco sobre, né, esse tipo de acompanhamento. E, e o Fabinho contou para a gente também, Gi, um pouco dessa, né, todas essas ações, né, sociais, em parceria da FOR com o Eduque. Eu queria um olhar seu, de que tipo de impacto, né, isso acaba trazendo para o dia a dia de uma empresa, né? Como que isso acaba respingando dentro da empresa, né? Dentro do dia a dia mesmo dos colaboradores e colaboradoras. Sim, são as ações de extrema importância, né? E o social está muito ligado aí também ao engajamento desses profissionais que estão dentro da empresa, dentro da FOR. O sentimento também de orgulho e pertencimento, né? A partir do momento que eles tomam conhecimento da grandiosidade dos projetos que hoje a gente está em parceria. O fortalecimento também da nossa marca perante ao mercado, então a nossa marca empregadora, ela fica muito mais forte, os profissionais já conhecem, né? O nosso nome, ele fica aí nas mídias, então realmente isso traz aí como retorno esses três principais pontos, né? Pelo meu ponto de vista. Perfeito. Eu concordo 100% com o que você disse. É muito importante, né? É, o, o mercado saber, né, que as pessoas, né, futuros candidatos ou candidatas que se interessem, né, que queiram entrar para o time da FOR, né? Então, é muito importante que essas pessoas saibam, né, que nós temos esse envolvimento, que nós temos essa preocupação, né, para com a sociedade. Então, eu acho também primordial e esse tipo de coisa só dá mais orgulho realmente, né, em trabalhar num lugar que se preocupa com essas causas, né? Fabinho, tem alguma última consideração, alguma última palavra aí que você quer deixar para o pessoal? É, um detalhe legal para que todos saibam, por exemplo, só a ação da Forsys, Eduque e APAE saiu na mídia em 15 canais diferentes, em 15 pontos falando sobre o impacto social que isso tem gerado. Fora tantos outros que já passaram muito valor do que tem sido feito. Teve uma matéria que saiu na Globo News, para vocês terem ideia, nós recebemos contatos de Japão, Estados Unidos, Suécia. Hoje no Educ tem um aluno na Suécia e alunos em Portugal por causa dessa matéria. Então, isso demonstra que vai ecoar. Por isso que eu falo, a conexão ela alcança uma vida em algum momento. E é isso que a Forsys tem feito, o Eduque tem feito também com essa conexão. E é só começo, gente.
E eu falo que você às vezes me perguntam quantas pessoas já foram alcançadas por essas ações. E eu respondo que eu olho outra métrica: quantas faltam ser alcançadas? Porque pode chegar um momento que a gente fale, ah, tá bom, né? Já, já fizemos um bom trabalho aí, mas nunca vão faltar, né? Então a gente continua na estrada. Com certeza. E você, Gi, você quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Eu queria falar assim um pouquinho sobre as soft skills, né? Que eu acabei caindo, então não falei, mas eu queria deixar aqui também para vocês, né, que já são profissionais aí, hoje as principais soft skills para a gente realmente ter um pouco mais de preocupação e tentar alcançar ali para o profissional de TI e também para qualquer outro profissional. Uma das principais, eu deixei 4 aqui, então a boa comunicação, né, é sempre muito importante. A inteligência emocional, hoje ela é uma das principais soft skills aí que a gente precisa dar atenção. A resistência realmente ali para trabalhar sob pressão e também a resiliência é muito importante aí para essa facilidade realmente de se adaptar a novidades e imprevistos que acontecem no nosso dia a dia, né? Como a gente está no mercado que tem mudanças a todo momento, é sempre importante a gente dar bastante atenção aí para essas soft skills que estão aí em alta, certo? Perfeito. Eu estou passando aqui no chat, olhando aqui, tem umas mensagens legais aqui. A Suzana falando que trabalho lindo, o Wagner também, lindo mesmo, parabéns. A Beatriz também falou que está encantada. A Ju Ostan, demonstrando aqui o orgulho, né, de fazer parte, tudo. E o João agora acabou de publicar também parabéns, né, pelos projetos, tudo. E eu queria perguntar, eu queria deixar aberto, pessoal, se alguém está participando tem alguma pergunta para fazer para o Fabinho ou para a Gi, fiquem à vontade, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem, tem uma mãozinha levantada, o Pedro. Fala aí, Pedro, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, cara. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? No seguinte sentido, assim, a gente vê que tem algumas iniciativas que vão para um perfil um pouco mais técnico, digamos assim. Eu gostaria de saber se talvez tem algo no radar para preparar as pessoas um pouco mais para o lado da gestão, se tem, como que a gente está tratando isso. Tem sim, Pedro. Nós temos várias ações que estão sendo pautadas já para trazer não só para quem vem de fora para o treinamento, mas para quem está dentro da Forcis. E para você ter ideia, nós mapeamos nos treinamentos um gap sobre comunicação e oratória. Uhum. Nós trouxemos o Edgar Caetano, quem não conhece, pesquise, porque é sensacional o trabalho dele. Ele fez algumas palestras voltada a esse ponto, que ajudou muito, 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 muito. Por exemplo, nós tínhamos trainees que não conseguiam abrir a câmera e na hora de falar, você sentiu o tremor na voz dele e ele conseguiu melhorar através disso. Na parte de gestão, nós temos vários caminhos para seguir. Por exemplo, o que eu disse, para não cair no modismo de ESG e as ODS, nós precisamos trazer clareza desse assunto. Outra questão é o mindset ágil, igual nós falamos. Framework ou é o ágil? Como é que a gente vai fazer isso e fazer com que isso passe a ser um caminho comum dentro das nossas ações na Forces. Então, tudo isso está sendo muito pautado. O ForCamp, principalmente o primeiro, a gente começou a chamar de MVP, de algo que poderia ser muito maior, já passando por um balão de ensaio de novas tecnologias e novas tendências para Forces, e o que a gente quer é que essas tendências se tornem realidades também independente da área de atuação na Forcis e que elas possam ecoar para o externo. Legal. Mais do que isso eu não posso falar, porque será spoiler. Legal. Sensacional. E mais alguma pergunta, Legal, gente? obrigado. Tem uma É isso. pergunta aqui no chat, ó. O Marcelo Opa. Lopes, ele está perguntando se no Eduque 360 aceita trabalho voluntário, se é possível a gente se candidatar, né?
E se, Boa se pergunta, oferece Marcelo. algum tipo de treinamento ou mentoring para os participantes do programa? Sim e não. Como não? Em campo, nós temos a questão de que todos os colaboradores eles são contratados. Todo mundo que atua no Eduque é contratado. E por quê? Gente, é difícil demais gerar impacto social. Então, nós partimos do princípio que o próprio Eduque tem que começar com esse impacto social. Quem são esses colaboradores, esses instrutores? São alunos que vieram das jornadas. Por isso que chama Eduque 360, porque ele começa aqui, dá a volta e começa no mercado no próprio Eduque. E onde é o sim? Eu cheguei a comentar que nós precisamos da participação de o máximo possível para trazer experiência, para trazer vivência, principalmente quando nós partimos para o lado técnico. Vou dizer, por exemplo, um desenvolvedor mobile da Forsys que está acostumado com o dia a dia a passar o calor e não só ver o valor, né? Eu falo que treino é treino, jogo é jogo. Ele trazer a visão de jogo para essas pessoas tem o valor que vocês não têm ideia. Ele já começa o treinamento no outro dia de forma diferente. Então, quem puder participar como um padrinho desse trainee que está no ForCamp, desse estagiário, ou de quem está sendo lapidado no nossa categoria de base, tem uma importância incrível. Legal. Respondido? Sim, respondido mas então como é que a gente faz para fazer esse papel de padrinho e tal? Como é que... Nós vamos começar a colocar chamados da própria Forsys na comunicação de marketing, envio de e-mail, tudo que a gente puder para traçar a agenda dessas jornadas. Então, quem, por exemplo, um Agile Coach, ele pode participar já da jornada base. Um gestor, ele pode trabalhar mostrando esse lado da gestão e qual a visão da empresa em relação a isso para quando ele chegar, quando ele vir para o jogo, né, igual eu costumo dizer. Então, essa comunicação ela vai passar a ser efetiva com essa agenda. Legal. Mais alguém? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu acho que nós não temos mais perguntas aqui. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui então, tá? Eu queria primeiramente agradecer ao Fabinho e à Gi que participaram aqui com a gente, tiraram essas dúvidas, falaram um pouco sobre essas ações, né? Sobre o papel das BPs, tudo. Eu agradeço muito aí pelo convite, por terem compartilhado também o conhecimento. E agradeço todo mundo que participou também, não só dessa palestra, mas como também da semana passada. Foi um trabalho bem legal. Então, nós ficamos realmente muito agradecidos aí pela participação de vocês. Lembrando que amanhã subimos um corte nas redes sociais e a íntegra vai para o YouTube, onde vocês poderão assistir, né, quando vocês quiserem, tudo. Então, muito obrigado mesmo de coração e agradecemos. Até a próxima, até os próximos webinars. Participem e siga a gente nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, tá bom? Uma boa noite para todo mundo e tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada.